89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca. Operando com transmissor de 3.000 watts de potência. Localizada na Rua João Pessoa 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Uma empresa do Grupo Batinga Chaves. O programa a seguir é uma produção independente. As opiniões e fatos aqui comentados são de total responsabilidade de seus idealizadores. Está começando o programa Fala Nova Floresta, com o prefeito Irã Santos. Acompanhe a prestação de contas e as ações que estão transformando nossa cidade. Fique com a gente e saiba tudo sobre as iniciativas de Nova Floresta, ao vivo pela Rádio 89 FM. Muito boa tarde a todos e a todas. A sirene do rádio acaba de acionar e tocar, né, prefeito? Estamos começando mais uma edição do programa institucional, o programa Fala Nova Floresta com o prefeito Irã Santos. Agora 12h10, hoje, sábado 11/7 de 2026. Agradecer mais uma vez a Deus, a Catarina que está no comando da rádio, da 89 FM, a Valéria que nos auxilia na recepção, a todos os ouvintes e em especial ao povo florestense que nos acompanha pelo pé do rádio e pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Nova Floresta. O ar-condicionado sempre no 12, aqui a gente começa a dar uma gaguejada, mas é normal. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso advogado e assessor jurídico, Dr. David, nosso prefeito institucional, prefeito Irã Santos, e Isabelle Martins, secretária de administração. Prefeito Irã, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Boa tarde. Quase ultrapassou logo a fala do... Boa tarde, gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Dr. David. Boa tarde, nosso secretário de administração, Isabelle. Boa tarde, Catarina. Certo, um alô aqui especial a todos os ouvintes da 89 FM, as pessoas que também nos acompanham nas redes sociais. E também abraço aqui a todos os funcionários da 89 FM e a Valéria que está nos auxiliando hoje aqui, Alex. Aqui ressaltar hoje, esse dia de hoje, a importância dos dois assessores, né? Do nosso município, que é o Dr. David aqui, tá cada dia se aperfeiçoando. Dr. David hoje, além de consultor jurídico, de assessor jurídico do nosso município, também é consultor, é pessoa responsável por todas as orientações nossas, está fazendo um curso de aperfeiçoamento em gestão pública, não é isso, doutor? Na próxima quinzena agora sim começa Itaã, né? Pedro Itaã, né? Que é o secretário de Finanças do nosso município. Isabelle está fazendo mestrado em políticas públicas numa das universidades mais conceituadas do país e conceituada mundialmente, que é a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Então isso são frutos também do trabalho deles, do esforço no dia a dia, da participação, do trabalho que fazem por Nova Floresta, pela nossa querida princesinha do Curimataú. Então, eu estou citando isso aqui para mostrar à população de Nova Floresta e aos ouvintes o quanto nós temos funcionários dedicados e responsáveis com a gestão, com o trabalho e com o crescimento e a evolução da nossa cidade, Alex. Muito bem, prefeito. Senhora Isabelle Martins, secretária de administração, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde ao nosso prefeito Irã, que está aqui. Boa tarde ao meu colega procurador jurídico, Dr. David. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Valéria, que está ali fora, né? E uma boa tarde bem assim especial aos nossos florestenses. Dr. David, assessor jurídico, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde ao nosso prefeito Irã Santos, está aqui conosco, né? A Isabelle Martins, nossa secretária. Aos comandos, né, da Rádio 89, que está aqui conosco todos os sábados. Quero te agradecer. E aí, muito especial e um agradecimento especial também, uma boa tarde, Alex, especial a todos os nova florestenses. Essas pessoas que a gente dedica de fato, né?
o tempo, uma hora, né, nos dias de sábados, né, para prestar conta da gestão pública. Esse programa nada mais é do que um programa de prestação de contas. É um programa informativo à população, muitas vezes para saber os atos que estão sendo feitos, outros que já foram feitos, né? E a população se manter sempre informada. E nesse momento a gente agradece já desde então a todos que estão tanto no pé do rádio como nas redes sociais, né, acompanhando essa prestação de conta. E hoje é um dia especial, hoje é um dia de informação, hoje é um dia que a gente traz aqui muitas informações sobre temas que estão sendo discutidos e debatidos pela população durante toda uma semana, durante todo um mês que está passando aí. Muito bem, doutor. Prefeito, estamos vendo aí que o senhor está correndo atrás de recursos, de emendas, na verdade, obras estão sendo feitas. Prefeito, como está sendo essas parcerias e essas buscas ultimamente? As buscas, Alex, a gente continua fazendo nosso trabalho, agora com as precauções que a legislação impõe, né? Nós estamos no período de defesa eleitoral, então a gente tem nossas limitações, mas o trabalho ele não pode parar, tá certo? O trabalho de buscar convênios, de estar procurando emenda, de estar trabalhando no município, nós estamos trabalhando todos os dias, certo? Juntamente com nossa equipe. Quando a gente não está em busca de emendas, nós estamos buscando outras parcerias, nós estamos fazendo planejamentos para futuras ações. Nós agora há pouco reunimos nossos secretários para conversar sobre planejamento de novas ações das secretarias do nosso município, o que a gente tem que melhorar, onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para que as pessoas continue tendo serviço de boa qualidade dentro do nosso município. Então, isso é uma responsabilidade nossa, que foi planejado e organizado tudo com a nossa gestão, com a participação do Dr. David, que é advogado do município, é assessor jurídico, e também de Isabelle Martins, que juntou toda a sua equipe, que faz a gestão municipal, e aí organizou uma reunião a partir das discussões que a gente passou aqui, faz em torno, ontem eu dizia aos nossos secretários, Alex, que nós passamos em torno de 15 a 20 dias fazendo esse planejamento, falando nisso, para que a gente tenha outra visão de trabalho, a gente mude e inove, né? Que todo trabalho do gestor ele precisa ser inovado, precisa buscar novas perspectivas para que a população continue tendo serviço de boa qualidade. Muito bem, prefeito. Isabelle Martins, a senhora Isabelle, aproximadamente quanto foram injetados esse mês no município de Nova Floresta? Pois é, Alex, a gente continua, né, mantendo compromisso com os nossos servidores, é uma prioridade da gestão desde o início. A gente injetou aí, nos últimos menos de um mês, né, mais de R$2.800.000 no nosso município. Nós pagamos o 13º no último dia 10 de julho. Ontem. Todo mundo com dinheiro no bolso, na conta. Exatamente. E aí vamos ajudar o município, né, R$800.000 injetados no nosso município, na nossa região, e pagamos também no último dia 25, né, a nossa folha do mês de junho. E ainda temos o planejamento para pagar daqui a 15 dias na nossa folha de julho. Então aí vão ser aproximadamente quase R$5 milhões investidos dentro de 30 dias na nossa região. Então, assim, isso é um feito que a gente só consegue, de fato, com responsabilidade, com planejamento, né, observando todos os nossos limites fiscais, assim, a nossa saúde financeira. Então, assim, a gente tem sempre esse cuidado, porque os nossos servidores, eles são prioridades. Sim, muito bem. Doutor, pode frisar. É importante a gente, né, frisar essa questão, né, que a nossa secretária falou, Alex, Irã, porque é o seguinte: Nova Floresta, a gente sabe que é um pequeno interior da nossa Paraíba, né, do nosso Brasil, que não tem rendimentos, né, de empresas, de indústrias. Então, o maior rendimento da nossa cidade, de fato, é a prefeitura. É o maior empregador, é a maior empresa que agrega ao nosso município, é a prefeitura municipal. E aí a gente escutar que é investido em um único mês, né, aproximadamente R$5 milhões numa economia local, isso dá sustentabilidade para o homem que tem um mercadinho, o grande e o médio supermercado, né?
Há também o servidor que consegue fazer suas compras e pagar suas contas em dias, né? E a gente, como sempre falou aqui nessa rádio, como sempre a gente fala na prefeitura, o que é do servidor é dele. A prefeitura não se nega, não se detém, né, de um único centavo de um servidor, né? A secretária tinha me passado agora há pouco também que dentro desse globo que foi investido, né, existiu um recurso que é destinado a eles, que é da APS, que é na saúde. Então, os servidores da nossa saúde, além de receber um 13º esse mês, também recebeu, né, essa parcela desse incentivo que é destinado a eles, né? E aí esse incentivo ele vem justamente para aprimorar mais, né? Aprimorar mais e dar mais força de trabalho a cada servidor do nosso município, a cada servidor da saúde em especial, né? A trabalhar para a nossa população, a investir, né, no serviço público, a investir no trabalho, né? E esse foi um dos motivos que a gente se reuniu, eu, Isabelle, nosso prefeito, né, o secretário de Finanças, Pedro Itaã, né, durante aproximadamente 15 dias, e a gente tentando fazer um mapeamento de estratégias, né, com todos os secretários. A secretaria não é uma secretaria A ou B ou C, não, são todas, porque todas fazem parte da gestão municipal do prefeito Irã Santos, né? E o prefeito ele não consegue administrar uma cidade. Então, e por isso que eu sempre frisei ontem na reunião, né? A maior autoridade do nosso município é o prefeito, e abaixo dele, e eu posso dizer que em pé de igualdade, certo? É os secretários, porque os secretários é a imagem do prefeito em cada secretaria. É justamente onde se faz o serviço funcionar, onde se faz o serviço público ser desenvolvido, né? Na pessoa do prefeito é o secretário. E por isso a gente precisava e precisa alinhar, né, os destinos da gestão, alinhar os próximos passos que a gente tem que ter, né, de agora em diante. E a gente precisava ouvir os secretários, os servidores, que isso é importante, Alex. Sim. A gente ouvir cada um, né, porque é ouvindo que se trabalha uma estratégia para um futuro, né? E a solução melhor a ser tomada é juntamente com o povo. E quando eu digo o povo, eu estou dizendo nossos secretários, nossos servidores, né? Que justamente é quem presta o serviço de qualidade à população. E o desejo do nosso prefeito, como ele sempre vem batendo nessa tecla, é que os secretários e os servidores do município entreguem o melhor serviço à nossa população. Porque eu costumo dizer, na esfera privada a gente chama de cliente, né? Já na esfera pública, certo, não é cliente. Mas se a gente começar a pensar como esfera privada, a gente vai começar a entregar um melhor serviço. E aí eu costumo dizer, como eu disse aos secretários ontem, os nossos clientes é a população de Nova Floresta. E por isso a gente precisa, certo, entregar o melhor serviço, a melhor atenção e o que a gente tem de bom entregar a eles. É isso? Prefeito, seria bom frisar sobre a importância do gasto no município. Esses investimentos que a gente faz no nosso município, a gente tem essa responsabilidade, e eu gosto muito de frisar e valorizar a nossa equipe. O quanto nossa equipe se preocupa, o quanto nossa equipe queima as pestanas para manter o nosso município equilibrado financeiramente, principalmente o secretário Pedro Itaã, a nossa secretária de administração Isabelle, Dr. David, que nos orienta muito no dia a dia, para que a gente continue preservando aqui a folha de pagamento do nosso município, organizando os gastos, otimizando aqui a economia para que a gente continue atendendo bem a nossa população. E aí o seguinte, Alex, no dia a dia a gente tem muito essa preocupação não só de preservar a folha de pagamento. Nós temos outros atendimentos, nós temos doações de exames, nós temos doações de medicamentos, nós temos doações para cirurgias muito complexas e urgentes através da nossa Secretaria de Assistência Social, que muitas vezes as pessoas colocam no sistema de regulação e demora, e a gente tem esse atendimento. Nós temos ainda a doação de 400 cestas básicas dentro do nosso município para que as pessoas carentes
sejam atendidas. Enfim, nós temos convênio com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos dentro do município, que sai da agricultura familiar. Nós temos convênio com o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também sai uma parcela de compra dentro da agricultura familiar do nosso município. Então, assim, nós temos o nosso trabalho feito, realizado todos os dias, mas nós temos uma coisa que é primordial dentro do nosso município, é o zelo pelo dinheiro público. E isso, a minha equipe é focada nisso aí. Nós costumamos dizer, ontem disse aos nossos secretários, né, doutor Isabelle, que nós estamos administrando com a coeficiente de participação a menor. Nós éramos 0,8, estávamos administrando uma folha de pagamento e de despesa do município num nível. E hoje nós continuamos num nível superior a isso, com recursos a menor. Então é o seguinte, é preciso um equilíbrio muito grande, é preciso uma responsabilidade alta, é preciso estar olhando as coisas com planejamento. Dizia ontem ao nosso secretário de Educação, Arimatea, que a gente manda um alô a todos os nossos secretários que estão nos acompanhando e trabalham conosco no dia a dia. Nós estamos planejando já o 7 de setembro do próximo ano. Já estamos nos organizando agora para que isso aconteça no próximo ano. Então, assim, se a gente não pode realizar o desse ano devido a que o imprensado tempo, o tempo está curto, mas a gente já está se programando para o próximo ano, para que a gente faça um evento bonito da forma que a população de Nova Floresta merece. Eu só queria falar aqui um pouco, antes de passar a palavra aqui para a nossa secretária, que ela tem muitas informações, certo? Sobre o remapeamento dos nossos ACS, os nossos agentes comunitários de saúde, né? A Secretaria de Saúde remapeou o ambiente de atendimento e acompanhamento da população no município de Nova Floresta. Então, eu peço a as pessoas do nosso município, aos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, repassem às outras pessoas, recebam nossos agentes, para que a gente continue avançando, melhorando a saúde do nosso município, porque a gente só consegue melhorá-la com a participação da população. Nossos agentes, o que eles estão solicitando para facilitar o trabalho no dia a dia, nós estamos concedendo, que foi tablet, certo? Foi condições de trabalho, que é tablet, é um programa para que para facilite o acesso às informações, tanto para recebê-las como para elevá-las ao sistema de saúde do governo federal, certo? E também a questão do atendimento na atenção primária, atenção básica do nosso município, que é o nosso trabalho principal. Então a gente tem esse trabalho dentro do nosso município. Falar aqui um pouco também, hoje, se não esqueço, a gente tem uma reunião hoje à noite, Isabelle, sobre os destinos do Nova Floresta Clube, né? Eu vou falar aqui, os sócios estão se organizando, tá certo? Hoje é uma reunião extraordinária sobre o futuro do Nova Floresta Clube. Hoje às 19 horas no auditório Dalva Alves Bezerra, que é na escola Helenilda Delane Santos. Desculpa aí, Helenilda, é porque ontem eu deixei de ir o forró do Helenilda aí, viu, diretora, tá? Mas eu tô lembrado, Amparo, depois a gente compensa aí. Ontem eu tava viajando, cheguei muito tarde, foram 3 dias de viagem seguida e ontem eu tive que viajar à tarde e cheguei tarde, não deu para ir, tá certo? O local no auditório Dalva Alves Bezerra, na Escola Municipal Delane Santos, tá certo? Os temas principais são criação do Museu Histórico e tombamento do prédio do Nova Floresta Clube. Então a gente pede a todos os sócios, a população, quem quiser participar, nós estaremos lá, estarei como sócio e como prefeito do nosso município, assim, de uma forma que a gente tem interesse, né, doutor, de transformar aquilo ali em patrimônio histórico, que já mas a gente precisa organizar tudo isso para que Nova Floresta fique com um fato aí novo dentro da nossa municipalidade, um feito cultural da nossa gestão, juntamente com a população de Nova Floresta. Será de muito bom grado e estarei presente, sim, já estou aqui avisando.
mandar aqui. Inclusive, prefeito, só voltando aí, né? A gente estava falando ali fora que essa parte dessa reunião de hoje, ela não é realizada pela prefeitura, mas a gente está dando esse apoio, de fato, para poder manter, né, a memória do nosso município viva. E aí eu acho que, de fato, a população ela deve se empenhar nesse dia de hoje, participar, e para que a gente consiga manter e resgatar, né, assim, a nossa memória cultural, para que elas mantenham viva. Como o Irã bem já destacou aí, a gente está como apoiador, de fato, o prefeito vai estar lá presente, mas assim, a importância da participação popular, né, que assim, que é quem tem voz. Exato. Nesse momento. Então, assim, a gente agradecer aí ao pessoal que está à frente e pedir à população que compareçam e assim, que opinem, para que a gente consiga fazer esse resgate dessa memória. Também, né, fazendo algumas colocações sobre esse tema, e aí eu queria desde já parabenizar a iniciativa, né, dos sócios, né, em especial o Júnior, que é quem está levantando essa bandeira, né? Uhum. Então é o Júnior, chamado Júnior de Vavá, né, que é todos conhecidos na cidade, Vavá, né? Seu Vavá. E aí eu queria agradecer a ele e essa iniciativa e dizer que nós, quanto gestão, estamos aqui prontos para apoiar, não só apoiar, né, mas de fato, né, levantar as mãos, abraçar essa causa, né, que de fato, se for de concordância de todos os sócios, porque o Nova Floresta Clube, de fato, ele existia uma sociedade lá atrás, né? Antigamente foram criadas essa sociedade e o Nova Floresta Clube, que eram os antigos Soares, como existia aqui em Cuité também, em outras cidades, né? Existia e era uma sociedade, mas o tempo foi acabando com os Soares, né? Dançantes nos finais de semana. As coisas foram se modernizando, foram mudando e hoje não existe mais esse tipo de atração, né? Hoje as atrações são diferentes e o Nova Floresta Clube foi ficando fechado. Hoje encontra-se uma academia funcionando, é de conhecimento de toda uma população lá, não é de apoio, a prefeitura não tem nenhuma participação nessa parte da academia, foram os sócios que tiveram essa iniciativa, mas que a iniciativa atual, né, é destinar aquele prédio, né, e resgatar o nome Nova Floresta Clube. Nós temos aqui em Cuité uma situação semelhante, né? E sempre quando eu falo Nova Floresta Clube, às vezes eu confundo com o Cuité Clube, porque assim, Cuité também existia o Cuité Clube, era um local dançante dos Soares, né, de antigamente. E de fato, hoje a gente vê aqui que foi feito a mesma coisa, os sócios repassaram, né, para o município de Cuité repassou para a Universidade Federal. Hoje existe um museu, né, uma parte cultural onde é administrado pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, né, e a gente vê o tamanho do patrimônio histórico que existe em Cuité nesse ponto. E aí Nova Floresta quer de fato fazer a mesma coisa, transformar aquele prédio, né, num patrimônio histórico e ao mesmo tempo num museu. No museu das coisas antigas de Nova Floresta, resgatar a nossa cultura e resgatar a nossa tradição de Nova Floresta para ficar ali, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, tataranetos e para toda uma geração, né? Cuidar e tratar isso aí por muitos e milhares de anos e ficar ali como um patrimônio histórico, né? Isso, doutor, até aqui eu vi na rede social, acompanha aqui, no dia que nós divulgamos que nós conseguimos entrar no mapa do turismo, a nossa cidade, né? A gente fez aqui, nos organizamos, preparamos documentos, nossa equipe se mobilizou, organizou tudo e a gente conseguimos entrar no mapa do turismo. E um gaiato daqueles que, doutor, são os adversários da cidade, né? Que agora é o seguinte, eu não digo que são adversários meus, são adversários da cidade. Não quero que a cidade se desenvolva, nem cresça, nem evolua. Aquelas pessoas que são contra tudo, que a cidade melhora. Aí o cara colocou aqui, Nova Floresta tem muito o que mostrar, e colocou kkkk, certo? Ó, se não tem, na sua visão, mas na visão de muita gente da população de Nova Floresta, hoje tem. Não tem na sua porque é atrasado, né?
E quem tem a mente atrasada, a gente não consegue fazer com que ela evolua, porque só evolui na vida quem quer, certo? Se a pessoa não quer e continua com esse pensamento retrógrado, não tem como você convencê-lo. Mas olha só, nós estamos fazendo nosso trabalho, doutor, Isabelle, Alex, nós estamos fazendo nosso trabalho. É mais uma oportunidade de aparecer aqui, mais um ponto turístico dentro do nosso município. E nós vamos encampar isso, certo? Com muita garra, com toda a sabedoria do mundo, com a população do Nova Floresta, com os sócios do Nova Floresta Clube, com a iniciativa, com universidade, se for possível, se for provável que e a gente consegue trabalhar todo mundo juntos para que a gente continue valorizando nossa cidade. Eu digo o seguinte, são inimigos da cidade e não são inimigos meus, porque o seguinte, o meu mandato ele é passageiro, a cidade continua, a cidade é nossa, a cidade é de todo mundo, a cidade é do povo nova florestense, e o povo nova florestense é que tem que defendê-la e tem que se livrar também dessas árvores aí de agouro que não tem nada a somar pelo município de Nova Floresta e nem vão fazer nada, porque nunca fizeram, certo? Já tiveram a oportunidade deles e nunca fizeram nada pelo município de Nova Floresta para que entrasse em algum mapa de destaque, entrasse em algum ponto de destaque no município. Não, tiveram as oportunidades, não fizeram nada e hoje vive criticando quem vive trabalhando. Então a população de Nova Floresta merece todo apoio, merece que a nossa cidade se destaque, merece que a nossa cidade consiga crescer a cada dia, e esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da nossa equipe. E é por isso, doutor, que eu frisei aqui no início a importância da capacitação de vocês, que aproveitaram as oportunidades, que foram selecionados e estão hoje fazendo, estudando e trabalhando para que a nossa cidade cresça e evolua cada dia. Então eu sou muito grato a tudo isso e grato ao povo de Nova Floresta, tá certo? E eu queria agora falar um pouco aqui dos convênios, né? Nós temos o convênio da praça, né, Isabelle, que saiu a Praça dos Flamboyantes, juntamente com mais 2 pracinhas do nosso município, saiu o convênio, também saiu o convênio de urbanização, que a gente já está em contato. Nós temos, da última vez que havia falado com o pessoal da UFCG aqui em Cuité, Campus Cuité, já havia algum pensamento de projetos de estudo, porque muitas vezes a universidade faz o trabalho, faz a pesquisa, e ela não coloca em prática porque muitas vezes serve para o ambiente interno, mas o IF de Picuí também já está à disposição, já conversou com nossa equipe, também estão à disposição, a gente agradece, e também os alunos do Papa Paulo VI, que tem um trabalho hoje excelente, e a gente parabeniza aqui a toda a equipe, aos meninos do NUCA principalmente, que fizeram um trabalho, já foram premiados, é sucesso em todos os lugares, Alex, em todos os lugares que eles vão e apresentam esse projeto de urbanização do município de Nova Floresta, e nós vamos abraçar essa causa juntamente com o IF, juntamente com a universidade, juntamente com o NUCA de Nova Floresta, através da Escola Papa Paulo VI, certo? E a Prefeitura de Nova Floresta, que sem parceiros nós não vamos a lugar nenhum. Muito bem, prefeito. Minha secretária está muito calada. Eu quero... Já pegou o microfone para interromper. Eu quero interromper porque eu lembrei de uma coisa aqui e assim, a gente não pode deixar de falar, né? Então a gente tem o nosso colaborador, Franciélio, Renato Franciélio, e a gente ontem, né, teve essa informação, né, que o filho dele passou, né, e conquistou uma bolsa no Rio de Janeiro, né, para participar de um programa, né, de habilidades em sistema e tecnologia, né, e aí eu queria mandar esse parabéns a Rafael, né, a seu filho Renato Franciélio, e dizer que Nova Floresta é destaque, né, quando a gente encontra uma adolescente, né, que vem da escola pública, estuda na escola pública, né? E aí conquista uma bolsa para ir para o Rio de Janeiro, né? Ser destaque, né? E a gente sabe o tamanho, né, do que essa conquista representa para ele e para nós como população. É mais uma tapa na cara desses adversários do município, doutor. Isso. Tá vendo? Isso é a qualidade do nosso ensino, melhorando a cada dia, e a participação do povo que se esforça. Mesmo, né? Pode e continuar. Aí, quando eu lembrei aqui, a gente não tinha nem anotado essa questão, mas eu lembrei de dar esses parabéns aqui e dizer, né, que Nova Floresta é destaque hoje, né, na pessoa de Rafael, né, filho de nosso colaborador e amigo,
Renato Franciele. Então, parabéns, Rafael, parabéns, Franciele, parabéns a toda a família, né, por essa conquista de Rafael. E dizer que Rafael, né, na pessoa dele, Nova Floresta se alegra em saber que o nome de Nova Floresta vai crescendo e vai chegando, como de fato hoje chega ao Rio de Janeiro, né, nessa inovação brilhante, né, que foi essa conquista de Rafael. Muito bem, doutor. Isabelle, pode frisar. Assim como o David já relatou aí, né, assim, a importância das nossas conquistas, né? Inclusive, a gente falou ontem na nossa reunião de alinhamento sobre isso, né? Assim, as nossas secretarias, elas estão prontas e, de fato, muitas são destaques. E aí, assim, a gente precisa sempre estar enaltecendo essa questão nos nossos destaques, né? Quantos florestenses já estão por aí afora se destacando como o Rafael, né? O filho do nosso colega Franciele, que também deixa aqui os meus parabéns. Então, assim, isso é muito importante. É o resultado de uma gestão, de várias gestões, né, que vem dando certo. E aí, esses são os frutos que a gente começa a colher nesse momento. Então, assim, eu acho muito importante a gente estar sempre enaltecendo essas vitórias dos nossos florestenses. Prefeito, a gente vai deixar a última pauta, que é em relação ao concurso público, para o finalzinho, para deixar o pessoal mais ansioso. Prefeito, vamos falar sobre os quiosques, os trailers, na verdade. Eu queria saber, prefeito, o que vem acontecendo de fato e quais providências estão sendo adotadas em relação aos vendedores ambulantes de trailers e Isso quiosques. é um tema muito importante, Alex, e até cômico um pouco, né? A gente, nos últimos dias, essa é uma demanda que partiu de uma denúncia, que o doutor David depois vai falar aí, partiu de uma denúncia de uma pessoa de Nova Floresta, uma denúncia ao Ministério Público, uma notícia de fato, que é como se fala no meio jurídico, a notícia de fato que chegou até o Ministério Público. O Ministério Público encampou uma luta para que fossem tirados os trailers das calçadas, desobstruísse, não prejudicasse o trânsito, que hoje o Ministério Público está fazendo isso juntamente com a Procuradoria Jurídica do nosso município, através de acordo, de parceria. A gente colocou o nosso procurador jurídico, doutor David, para defender o pessoal, os donos de trailers, para pedir um espaço de tempo ao Ministério Público, para avaliar isso melhor, para não prejudicar todo mundo. E engraçado, e eu passando nas ruas, e as críticas, doutor, o tempo todinho, houve um dia até um tom de ameaça, né, de uma pessoa lá que disse: olha, venha tirar meu trailer da minha barraca, citou assim, venha tirar minha barraca da rua para você ver. E eu voltei e fui lá conversar, disse: olha, isso é um tom de ameaça, certo? Que você não sabe de onde está partindo isso, você não sabe quem é que está fazendo, então procure ler para você ver quem é que está te defendendo, de onde partiu tudo isso. Então é o seguinte, esse é um tema muito complexo, Alex, mas que o nosso procurador jurídico, como sempre, defendendo o povo de Nova Floresta, defendendo o município de Nova Floresta, tem feito o seu papel. E o doutor David se reuniu aí com o Ministério Público e pediu um prazo, e eu queria que o doutor comentasse um pouco sobre isso aí, que é ele que participou diretamente, que isso não tem nada com o município, com iniciativa da gestão municipal, né? E sim do Ministério Público, não é isso, doutor? É isso mesmo, prefeito. É importante esclarecer a toda a população esse fato, né? Porque às vezes uma inverdade contada 5, 10 vezes, ela se torna verdade na cabeça de algumas pessoas. E aí eu gostaria aqui de esclarecer esses fatos, né? E é como o senhor falou, inicialmente houve uma denúncia anônima, não apareceu o nome de quem foi a pessoa, né? Tirou umas fotos dos trailers que estavam ali na rua Benedito Marinho, né? E outros na Felin Florentino, né? E pediu e denunciou ao Ministério Público. E o Ministério Público de imediato solicitou que a Prefeitura tomasse as providências. E eu quero dizer, e abrir esse espaço aqui, dizer que isso não foi agora. Isso já tem há mais de 2 anos, chegando, beirando a aproximadamente 3 anos atrás que isso aconteceu. E aí, o primeiro passo do município foi identificar as pessoas, e alguns trailers, de fato, eram trailers de veículos. A gente procurou, através do secretário na época, que era Marquinhos, que hoje é vereador, e ele procurou essas pessoas e solicitou que fossem retirados.
Aquelas pessoas que tinham os trailers em suas calçadas móveis, né, na Felino Florentino, de fato já foi retirado na mesma hora, pediu desculpa e retirou. Mas a gente tem alguns trailers que é na Benedito Marinho, próximo à prefeitura, né? E assim, trailers muito antigos, né? Eu posso dizer que é da geração 80, 90, que é a barraquinha de Vitória, né? A gente sabe que aquela barraquinha é quase um patrimônio histórico da cidade, né? Quem nunca comprou o ingresso da festa na barraquinha de Vitória, né? É porque nunca foi a festa, mas quem ia às festividades comprava na barraquinha de Vitória, então. E a gente sabe do tamanho também que é um patrimônio da história de Nova Floresta, aquela barraquinha, né? E aí tem uma outra também próxima ao clube, né? E tinha outra que era do pessoal do Porto, dos Portos, né? Que vendia pastel, além de outras próximas à prefeitura. E aí, o que de fato a gente procurou o Ministério Público, justificando ao Ministério Público que aquelas barraquinhas ali eram o meio de vida da população, de quem estava ali, que vendia um pastel por R$1, que tentava juntar 30 dias de venda de pastel para poder comprar a sua cesta básica, para poder pagar o seu aluguel, e o município não poderia naquele momento forçar eles a tirar, porque era até uma injustiça, né? E o Ministério Público, posso dizer dessa forma, sem pena, sem observar isso, entrou com uma ação judicial, né? E aí hoje a gente tem uma ação judicial tramitando na justiça, no Poder Judiciário, obrigando o município a determinar a retirada. E aí a gente não pode se furtar da lei e nem da justiça. O que de fato o município fez através da Procuradoria, através de uma liminar do Poder Judiciário, do Dr. Fábio, juiz de direito, determinando que o município providenciasse a retirada, nós notificamos os proprietários para tirar. E em contrapartida, a prefeitura tem feito uma espécie de oferta do que pode ajudar eles. Se é para tirar, o município está lá para ajudar, para tirar, não tem nenhum problema, só basta pedir para a gente ir lá, a gente ajuda a retirar. Local, a gente planejou, sentou com todos os secretários para ver qual era a melhor solução para ajudar eles. E aí pensamos, né, em conjunto, em ofertar um local ali na praça, em frente à escola Papa Paulo VI, né, que é um local onde tem maior circulação de pessoas. O Ministério Público concordou também a gente ofertar a eles, colocar os trailers de lanches, né, naquela praça. Em contrapartida, a gente sentou com a secretária de Cultura para utilizar os recursos e os talentos da Lei Aldir Blanc, né, cultural, para ser apresentados na praça. Qual é a finalidade? Justamente trazer a população para a praça, trazer os investimentos de lanches, de tudo, para a população utilizar esses investimentos na praça e gastar com esses trailers, né? Os parques de diversão da cidade, onde sempre eram alocados próximo à prefeitura, a gente procurou conversar com os proprietários e puxar eles sempre para ser instalados na praça, porque um parque de diversão, quando ele está instalado, prefeito, secretário, Alex, ele vai gerar, né, muita aglomeração, muita gente, né, naquela situação ali, brincando, participando do parque. E depois os filhos pedem para lanchar. E tendo o trailer ali, eles vão lanchar onde? Nos trailers. Quer dizer, vai aprimorar, vai injetar recursos, né, aos proprietários. Né? Algumas pessoas perguntaram, mas como é que a gente poderia ligar a luz, né, ligar a energia? A prefeitura vai tentar instalar um padrão lá para que cada um chegue e ligue sua energia desse padrão, né? Para não ficar uma ligação clandestina de energia, né? Isso aí é uma oferta. Existe também algumas pessoas que vendedores ambulantes de frutas, verduras e carnes, né? Ao longo da rua, né? Sem nenhuma higiene. Então nós temos um mercado público que foi construído para a população. Ele funciona de domingo a domingo, né? E a gente tem alguns quiosques vagos,
né, que são destinados à população, e a gente oferta a eles de forma gratuita, né, para eles instalar seus comércios naquele local. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente tem feito, né? E ultimamente, essa semana, tivemos mais uma reunião com o promotor, né, e o juiz, e eu solicitei ao promotor que suspendesse ainda esse processo por 60 dias e ele viesse em loco visitar a cidade de Nova Floresta, visitar a situação e conversar com os comerciantes, né, para a gente em conjunto chegar a um acordo. E eu quero deixar bem claro que o município tem feito o quê? Tem segurado ao máximo para ninguém retirar os ambulantes daquelas localidades. Pelo contrário, a gente tem feito um trabalho para que seja feito um acordo entre os próprios ambulantes e o Ministério Público, e não nós. O que a gente depender da gente, a gente está ali para ajudar. Entende? Então, esses esclarecimentos aqui é muito importante. É importante a população saber, né? Saber desse fato e entender que a gente está aqui para ajudar, nunca para atrapalhar. Muito bem, doutor Isabelle, prefeito. Eu gostaria de saber se existe alguma data prevista para a convocação do concurso público, mas também não precisa responder agora, se quiserem deixar os ouvintes mais ansiosos e na expectativa. Não, vamos falar agora, Alex. Okay. Falar agora. Então vamos lá. Porque isso gera muita expectativa e assim, as pessoas muitas vezes, devido à ansiedade, à ânsia de assumir seus postos, entendo a responsabilidade, os anseios de cada um, certo? A vontade de trabalhar no município de Nova Floresta, que é um município que tem folha de pagamento enxuta, organizada, e aí quem é a pessoa concursada que não quer trabalhar no município organizado desse jeito? Então a pessoa tem vontade de ir, sabendo ele que todo dia 25 vai estar recebendo seu pagamentozinho, né, Isabelle, em dia, organizado, certo? São bem tratados nossos funcionários, a gente valoriza, e eu faço questão de dizer que a nossa gestão funciona e muito bem por causa dos nossos funcionários. E a gente entende, mas aí tem um detalhe, Alex, a gente precisa cumprir as normas legais. A gente tem que, nós homologamos o concurso ainda há poucos dias, e aí a gente soube até que algumas pessoas, daqueles que são inimigos da cidade, procuraram o Ministério Público mais uma vez, para fazer palanque político, mesmo fora de tempo, certo? Fazer palanque político e aí levar algumas pessoas desses concursados até o Ministério Público para falar sobre o andamento, como era, e aí quebrar a cara mais uma vez, porque lá o Ministério Público informou que estava tudo dentro da legalidade, tudo no rito normal. E aí o seguinte, a gente segue fazendo nosso trabalho, porque é o seguinte, dentro da nossa cidade existe os inimigos da cidade, as pessoas que não querem que ela funcione normalmente. Eles querem atrapalhar para me prejudicar, para que eu seja processado, para que eu cometa falhas, para que eu cometa ilícitos que possa me levar a vários processos, certo? Seguidos. Então, assim, eu sou bem orientado, certo? E tem as pessoas, além da orientação de Deus e da sabedoria que Ele me concede todo dia, eu sei ouvir, Alex. Eu sei ouvir, as pessoas me orientam. E quem me orienta é a assessoria jurídica, é a minha secretaria de administração, que acompanha isso tudo ao pé da letra todo dia, e meus secretários e o povo de Nova Floresta, que me concedeu o mandato, certo? Que me orienta no dia a dia, que conversa comigo e entende o trabalho como deve ser feito, dentro da legalidade. Ninguém pode cometer ilícitos, certo? Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho dentro do que a lei exige. E também a gente tem que ter a responsabilidade de fazer com que os serviços continuem andando, né? Alguns contratos, né, doutor, se venceram e a gente tem que fazer a renovação, porque é o seguinte, porque eu não posso ainda fazer o chamamento dos concursados imediatamente. Tem todo um trâmite, tem todo um processo para ser organizado, não é isso, doutor? Eu queria que o doutor David e Isabelle falasse um pouco sobre isso, que estão mais a par dessa parte, doutor David porque é o assessor jurídico, e Isabelle porque está no dia a dia comigo, convivendo com tudo isso, acompanhando. Então, o seguinte, para não ser só a fala do prefeito, que pode dizer, não, o prefeito está segurando, está querendo beneficiar ou A ou B, e não é, certo? A gente trabalha
com seriedade, com responsabilidade que tem que ter um gestor do município. Pensar em todas as ações, Alex, acompanhar todos os serviços do município não é fácil. Isso é uma coisa que é dada por Deus, a sabedoria, e você tem que ter uma equipe muito boa para lhe sustentar no dia a dia, senão você comete besteira, e não é isso que eu quero. É isso mesmo, Alex, e assim, eu tô vendo aqui nas redes sociais que a ansiedade dos concursados está muito grande, né? E aí, assim, eu quero dizer a todos e a todas, né, que são aprovados, que vão ser convocados de imediato. Quando a gente veio aqui na rádio, né, e disse, vamos fazer um concurso público, certo? Naquele momento, a gente disse que a convocação era de imediato. E o discurso não mudou. Eu quero dizer que o edital que eles fizeram, que eles analisaram, que eles se inscreveram, primeiro, teriam prazo de 2 anos para ser convocados. Isso aí é importante, está lá no edital. A administração pública, ela tem 2 anos, Alex, para convocar cada aprovado do concurso. Mas Nova Floresta, quando veio aqui na rádio, disse que a convocação seria de imediata. E eu vou repetir, o nosso discurso não mudou. A convocação vai ser de imediata. Contudo, a gente precisa aguardar os trâmites legais. O concurso público foi homologado essa semana pelo único fato. Essa semana foi que a gente recebeu da UEPB, da CPCom, a documentação do concurso. Quem fez o concurso da Prefeitura Municipal de Nova Floresta não foi a gestão municipal. Todos sabem que foi a CPCom, uma empresa de altíssima relevância e conceituada, né, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Então a gente não vê uma instituição daquela envolvida em qualquer fraude, em qualquer escândalo, em qualquer problema com a justiça em nossa Paraíba. Pelo contrário, né? Ela é conceituada, é tão conceituada, prefeito, que ela está fazendo agora a elaboração do concurso público do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Então, a gente viu agora que vai ter concurso, Tribunal de Contas, e quem é a banca que vai elaborar é a CPCom. Então, para o senhor ver o tamanho da grandiosidade da empresa e o conceito dela. Mas que para tudo existe tempo, então a gente precisa esperar receber, porque a gente aí depois que está tudo pronto, passou os prazos, aí sim a empresa encaminha toda a documentação para a prefeitura vai receber essa documentação, no qual já recebeu, encaminhar e responder e alimentar ela no Tribunal de Contas, que quem fez isso foi nossa colega aqui, Isabelle Martins, né? E aí não é uma só alimentação, é alimentar todas as provas, todos os candidatos, os endereços aprovados, os recursos, tudo que ocorreu no concurso tem que alimentar no Tribunal de Contas. Inclusive, doutor, só cortando um pouquinho o senhor, a última vez que o prefeito esteve aqui, ele foi indagado por uma das pessoas que passou nesse concurso, que essa informação não era verídica, que a gente deveria receber essas informações da UEPB. E assim, às vezes, para quem está do outro lado, é tudo muito mais fácil do que para a gente que está lá precisando, como o doutor David disse aí, cumprir, né, os requisitos. E a gente precisa, de fato, enviar para o Tribunal de Contas informações que os concursados não veem e não têm acesso, que são as provas, as atas, o atestado da comissão da CPCom, da UEPB, informando que o concurso ele ocorreu como deveria ocorrer. Então, assim, todas essas informações devem ir. E a gente não podia homologar esse concurso com a irresponsabilidade sem ver esses documentos. A gente precisava estar com os documentos para poder realizar essa homologação e fazer essa informação ao tribunal. Nós fizemos a homologação conforme prometido. Assim, eu acho que está tendo uma clareza muito grande aos concursados que me procuraram, como eu vi aqui, já dizendo aqui que eu falei, de fato eu falei. Quando eu falei de homologação de concurso, a gente cumpriu o prazo de homologação. Então, de fato, a gente homologou o concurso dentro do prazo que eles conversaram, a gente manteve o diálogo, então a gente está aberto, de fato, a esse diálogo. Foi homologado, a gente fez essa informação ao tribunal, a gente teve que alimentar com todas as informações que eles pedem, que muitas, de fato, os concursados não veem e não têm acesso.
E aí agora que a gente vai iniciar, David vai falar melhor sobre os prazos, mas a gente agora que vai iniciar as convocações, né? A gente tem um prazo para ainda esse mês, né, David? Eu até informei agora, a partir do dia 15, a gente já vai estar organizando essa documentação para convocar ainda até o final do mês. E eu estou vendo o pessoal aqui pedindo justificativa sobre a prorrogação dos contratos, né? E aí eu digo que os nossos contratos encerravam dia 30 de junho. E seria irresponsabilidade da gestão e da administração ou paralisar esses serviços enquanto os concursados assumem, ou não renovar esse contrato, porque servidor nenhum pode trabalhar sem que tenha um contrato ativo, né? Então, assim, a gente fez a convocação, fez a renovação do contrato, porque existem prazos a ser cumprido, né? A gente tem prazo aí para convocação, tem prazo para apresentação de documentos, tem prazo para análise de documentos. Então, de fato, eu sei que está todo mundo muito ansioso, mas eu acredito que, assim, o município de Nova Floresta, a gente tem se preocupado, como o David já falou, em cumprir esses trâmites, né? E a gente vem, de fato, cumprindo. Agora, infelizmente, nós precisamos seguir prazos. Isso mesmo, Isabela. E aí, assim, os concursados, eles precisam ter essa paciência e entender, né, que se a gente não cumprir esses prazos e cumprir essas determinações legais, pode acarretar uma nulidade do concurso. E eu estou dizendo isso porque aqui na cidade de Cuité, certo? Quem é de uma geração mais atrás um pouquinho, certo? Vai lembrar que nosso colega, nosso amigo Dr. Medeiros, que na época prefeito, fez um concurso público aqui, não alimentou o sistema do Tribunal de Contas, não alimentou as informações e esse motivo, certo? Com 3 anos depois o concurso foi nulo. E na época o prefeito atual era Bado Venâncio, e Bado Venâncio foi obrigado a exonerar todos os concursados da época. Isso foi na era de 94, salvo me engano, certo? E ocorreu isso aqui em Cuité, não é uma coisa muito longe não, isso foi aqui na nossa cidade de Cuité, né? E a gente em Nova Floresta não pode cometer nenhum erro que seja passível de nulidade. Se a gente, desde o início, desde a elaboração do edital, desde a programação do concurso público, a gente vem primando pela legalidade, a gente não pode no final do concurso ocorrer uma ilegalidade porque precisamos atropelar os passos e ocasionar um problema mais grave até para os próprios concursados. Não podemos. E eu torno a dizer, homologado o concurso, isso já é realidade, está no portal da transparência, está no portal do nosso município, homologado o concurso. Segundo passo foi fazer um alinhamento de gestão para de fato receber os concursados. É conhecimento de todos que no dia de ontem nós se reunimos com todos os secretários e uma das pautas foi os concursados, certo? Para receber, como vai receber, a necessidade, onde tem a necessidade de urgência, urgentíssima, onde não tem, onde pode aguardar um pouco. E isso foi feito já ontem, Alex. E aí a gente está pronto, já diante desse cenário, certo? Agora, para iniciar as convocações. Próxima semana estaremos firmando um contrato, né? Um convênio com os Correios, porque a gente precisa encaminhar as convocações via Correios, certo? São um dos meios de convocação e a gente precisa cumprir essa parte, que é e-mail, WhatsApp pode ser também, e Correios e Diário Oficial. Então nós vamos obedecer às 4 possibilidades de notificação, né, dos concursados da sua convocação. Então nós estaremos fazendo isso e tão logo, certo, o convênio esteja firmado, já está sendo postado as convocações dos concursados. Sabemos que tem alguns ansiosos, então quem está ansioso é importante já começar a procurar sua documentação, já procurar tirar suas certidões negativas. Então logo, certo, chegue a documentação, o município vai analisar. De acordo com o decreto, né, que está lá publicado no Diário Oficial, nós vamos ter um prazo de 30 dias para convocar os concursados, os aprovados. E aí, desde então, a gente já tem elaborado as demandas e as urgências do nosso município, que não são poucas, né? E vamos lá convocar todos as áreas que estão precisando já de imediato,
né? E vamos convocar. Recebida a documentação, nós vamos ter um prazo que tem que ser analisado. Isso aí, de fato, tem que analisar documento por documento, veracidade por cada documentação. Depois existe um exame médico admissional, que eles sabem que tem que fazer também, vão trazer esse exame e sim, estando tudo pronto, será designada uma data, certo? Específica, que é rápido, é tão logo isso seja providenciado, para que marcar uma sessão solene, né? Para dar posse e o prefeito, os secretários receber os concursados do nosso município. Então, o que eu quero dizer a todos, quem está aprovado no concurso público vai vir participar junto conosco da gestão, certo? Será bem-vindo. São pessoas que não têm temporariedade para passar no nosso município, porque concurso público é eterno, né? Até se aposentar, podemos dizer dessa forma, né? Então, assim, tenham paciências e a gente está cumprindo os nossos prazos. E vai chegar o momento certo, que não vai demorar, isso é rápido. Eu posso dizer aí que é 3, 4 meses, 2 meses. Eu acredito que vocês já estarão todos, né, já trabalhando no nosso município. Então, quem esperou esse tempo, muito tempo, né, do edital até a prova, quem 2 meses passa no estalar de dedo. Ontem, né? doutor, eu vi um comentário na nossa postagem da prefeitura do pagamento do 13º salário de um dos concursados dizendo assim, a gente quer participar. Então, assim, eu acho que a boa notícia que tem que dar é que, de fato, na segunda parcela do 13º, a gente espera já que esses concursados estejam com a gente, entendeu? Então, assim, a gestão, ela tá, de fato, para acolher esse pessoal. Agora a gente precisa de realizar o acolhimento, precisa cumprir todos esses trâmites que a gente já falou aqui, né? A gente simplesmente não vai ser irresponsável, assim, de sair atropelando tudo isso e admitir os servidores sem que exista, como o David falou aí, a revisão necessária, né? Então a gente estabeleceu o prazo de 30 dias para recebimento de documentação, porque os concursados também precisam de tempo para que organizem essa documentação. A gente não vai poder receber documentação pela metade, documentação faltantes. Tem alguns concursados que também passaram que tem outros vínculos, né? E é direito deles fazer a opção por qual vínculo vai também. Então, assim, e eles precisam fazer essa comprovação. Então, tudo isso a gente precisa observar, né? Passado esses 30 dias, nós também temos o nosso tempo de análise, né? A gente simplesmente não vai receber a documentação e o servidor vai estar empossado. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa analisar também essa documentação, ver se está tudo ok. Se aquele candidato aprovado está apto a participar da solenidade de posse, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, né? E marcar, como o David já falou aí também, a solenidade de posse com o nosso prefeito e o momento de recebê-los também, né? A gente não vai simplesmente só pegar esses servidores para trabalhar. Então, assim, a gente precisa informá-los aonde estão, a gente tem que organizar as secretarias de lotação, porque tem servidores que podem ser lotados em qualquer secretaria do nosso município, né? E aí, exemplos de auxiliares de serviços gerais, de atendente administrativo, assim, eles motoristas, né? Então, assim, eles têm as lotações, a gente precisa, de fato, destinar eles corretamente para o setor. Então, tudo isso leva tempo, né? Mas, assim, a gente já pode dizer aqui que não se preocupem, que a gente está seguindo os trâmites e que o 13º, como me falaram ontem, do final do ano receberão, se Deus quiser. E aí é importante, assim, eu vou até dar essa informação extraoficial, né? Uma informação que a gente está planejando, isso é um planejamento, mas é um planejamento estratégico que a gente está trabalhando para os concursados, para os aprovados, né? Que é justamente, Isabelle, eu quero que você falasse especificamente, é justamente a possibilidade que a gente vai contratar alguma empresa, alguém que ministre, né, cursos de aperfeiçoamento de gestão pública a esses novos concursados. Não serão concursados que chegarão no nosso município e eu poderia chegar assim, o concursado chegou hoje, eu digo, ó, vá trabalhar, você é motorista, vá, pega o carro aqui e vai embora, né, trabalhar. Não vai ser dessa forma, a gente vai trabalhar, certo? E inicialmente eles vão ser treinados, passar por curso de capacitação já na gestão pública e eu quero deixar claro, pago com recurso público, né? Justamente para eles já se entrarem na gestão pública, sabendo o que vão fazer para melhor, né, a nossa cidade receber o serviço. E antes que Isabelle fale, doutor, é bom frisar
que esse trabalho, essa preocupação, ela já vem de vários e longos dias, a gente se planejando e observando o que é que a gente precisa fazer para melhorar o acolhimento dessas pessoas. E assim, quando a gente fala num trabalho coletivo, quando a gente trabalha com responsabilidade, a gente não pode ultrapassar metas, a gente tem que atingi-las, certo? De acordo com o ambiente legal de seguindo cada passo que a gente tem que fazer. A gente, para chegar ao cumprimento de uma meta, sem que ultrapasse, sem ferir os meios legais, a gente precisa se planejar, a gente precisa se organizar e a gente precisa receber essas pessoas também com responsabilidade. E assim, a responsabilidade nossa, reforçando o que você disse, não é pegar um servidor que vai ter um estágio probatório de 3 anos e jogá-lo dentro de um ambiente sem que ele saiba de nada, para também prejudicá-lo. Eu estou vendo aqui que tem um fake aqui discutindo, porque só pode ser o fake. Quem não coloca a cara é porque não tem coragem de se apresentar, tá certo? E assim, fica ansioso para que a gente, não, mas vai convocar quando? Cidade fulano de tal convocou. Ninguém sabe qual foi o prazo da cidade lá e nem qual foi o nosso aqui, certo? A gente tem que seguir isso com responsabilidade. Então a gente também, para proteger vocês, concursados, de boa fé, não esses de má fé que tem aqui, que esse aqui com certeza nem concursado não é do município, é um fake, certo? Para proteger vocês, a gente precisa também fazer o acolhimento para que vocês sejam recebidos e vocês possam trabalhar com a responsabilidade digna de serem recebidos, serem funcionários do nosso município. Esse é o nosso papel, né, isso, nosso secretário Isabel? Isso aí. Como o David falou, a gente está preparando aí, de fato, uma espécie de capacitação para que esses novos concursados passem por ela antes de adentrar direto no concurso público. A gente sabe que muitos dos aprovados já têm experiência de outras gestões, mas muitos aprovados também é a primeira aprovação. Então não faz sentido a gente receber esse aprovado e simplesmente colocar dentro já do ambiente do trabalho para lidar com todas as dificuldades que o serviço público tem, né? Porque a gente tem muita coisa boa no serviço público, mas a gente também tem muita dificuldade. Então, assim, a gente, se está prezando um atendimento para o público, a gente precisa que os nossos concursados que estão entrando saibam qual é o atendimento de excelência que a gente pede no nosso município, quais são suas obrigações, quais são os seus direitos e deveres, né? Porque sim, existem os direitos, mas também existem os deveres, né? E assim, qual é a sua função dentro do nosso município, para que eles conheçam de fato o estatuto, para que eles conheçam de fato como é que funciona o município de Nova Floresta. E como o prefeito bem falou aí, estão citando aqui outros municípios, mas aí a gente tem uma peculiaridade, né? Todo município tem a sua peculiaridade. Eu não posso comparar o município de Nova Floresta com a capital de João Pessoa, né? Assim, a gente existem as peculiaridades. Então, assim, nós estamos preocupados com o nosso município de Nova Floresta, em receber os nossos concursados, né? Assim, eu acho que o interesse agora não é saber como o município A, B ou C contratou, convocou, colocou em uma semana para trabalhar. Assim, de fato, a gente está preocupado em cumprir os trâmites e receber da melhor forma os concursados. Então eu acho que agora de fato é pedir um pouquinho de paciência, que nós vamos cumprir os prazos e todo mundo, se Deus quiser, em breve vai estar no seu efetivo exercício. Prefeito, coloca na conta aí do coordenador André Ricardo rapidamente aqui, porque a escola Papa Paulo VI conquistou as medalhas de prata e bronze na Obafog, Olimpíada Brasileira de Foguetes ou Mostra Brasileira de Foguetes. Pronto. Só mandar o alô aqui, pode continuar, doutor. Eu vou me adiantar aqui, porque sabemos que a hora já ultrapassou, né? E aí os alôs dessa semana, prefeito Irã, não vão ser vão ser resumidos. Eu gostaria só de mandar um abraço a todos os florestenses, dizer que a gente está sempre de portas abertas. E mais uma vez é uma satisfação estar aqui na rádio, prestando contas do nosso serviço, do nosso trabalho. E dizer que não só na rádio, né? Toda a população de Nova Floresta que precisar de informações, os concursados, né? Eu, Isabelle, estaremos, né? Com toda a equipe, né? Prefeito também Irã, na Prefeitura Municipal, aguardando e todos os dias da semana. Então, qualquer dúvida, dá um pulinho lá. Estaremos lá de portas abertas para atender vocês e não só com os concursados, mas toda a população que precisar, né, dos serviços públicos que a gente está ali prestando. E aí eu gostaria de mandar um beijo, um abraço, né, minha esposa, meus filhos, né, e dizer que estaremos sempre juntos,
né, junto com a nossa população, para trabalhar sempre melhor ainda por Nova Floresta. E hoje tem forró lá no Boi Morto com o Bibo Forrozeiro e a equipe dele, Irã. Eu vou deixar aí os minutos que já ultrapassaram para o prefeito, né? Mas eu preciso aqui também mandar um abraço para todo mundo. Espero que esse encontro de hoje, de fato, tenha sido esclarecedor para esses concursados, né? Assim, para que eles, de fato, se acalentem. E a gente vai estar aí junto, como o David falou, as portas da prefeitura estão abertas para recebê-los, inclusive agora, antes do processo. Então, assim, manda um abraço para toda a minha equipe também, para os meus pais que estão aqui me ouvindo, e vai para os alôs do prefeito agora. Só abraçar o povo nova florestense, a todos os ouvintes da 89 FM e também aos concursados. Estamos prontos para recebê-los com responsabilidade, claro, o prefeito não vai fazer nada errado para ultrapassar os limites da lei, mas a gente vai receber todos vocês. Abraço a todos vocês, abraço ao povo nova florestense e um alô especial aqui para toda a minha família, para minha esposa Maria José, a Julinha, certo? Alô a todos vocês, alô a Edson também, meu amigo Edson pediu aqui lá de Paulo do Peixe, abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos. E assim encerramos mais uma edição do programa Fala Nova Floresta com o prefeito Irã Santos e até sábado, se Deus quiser. Chama! Fui! Você ouviu mais uma edição do programa Fala Nova Floresta.